Chegamos à segunda parte aqui da exposição do conteúdo do livro Sentido da História, de Carl Luiz, quando ele faz as considerações sobre Marx, né, e sua interpretação materialista da história. Né? A gente pode observar, segundo o estudo de Carl Luiz, que o que Karl Marx faz é basicamente um espelhamento, né, da estrutura teológica, histórica, vamos dizer assim, da filosofia, da teologia da história, da tradição judaico-cristã, né, com a questão do escatom, tudo, meio que deturpando essa forma, né, retirando dela o seu conteúdo espiritual, né, trazendo apenas para sua materialidade a ideia de materialidade, certo? Excluindo tudo aquilo que, segundo ele, poderia ser uma ideologia. Então ele reflete, faz um reflexo, faz uma adulteração, né? A gente falou, né, que, por exemplo, a luta final entre Cristo e Anticristo é a luta final do último antagonismo, né, da sociedade capitalista burguesa, entre o povo escolhido, que é no caso o povo proletário, e os burgueses, né, o povo opressor. Falamos também dessa ideia do povo escolhido, né, a sua função redentora, né, que você encontra isso na teologia da história judaico-cristã, e em Karl Marx essa é a missão do proletário, a missão do povo proletário, né, e a conversão, né, daquilo que a gente chama na tradição cristã, judaico-cristã, é a cidade terrena, a civitas terrena, in civitas Dei. No caso, em Karl Marx, o domínio da necessidade se transformando no domínio da pura e simples liberdade. Então, Karl Marx fez o quê? Ele fez uma história da salvação, só que em termos de economia social, né, excluindo todos os fatores de ordem transcendental e espiritual, e deixando a pura e simples materialidade, né, o presente perceptivo do aqui e do agora, certo? Então, essa interpretação materialista da história, ela guarda em si o quê? Na verdade, uma enorme crítica e um enorme ácido corrosivo contra a religião. Por exemplo, o credo comunista, segundo o Karl Luiz, não apresenta os princípios básicos do... Apesar de apresentarem uma estrutura formal, né, da teologia da história judaico-cristã, ele não apresenta os seus princípios básicos, do qual se originou. Né? Por exemplo, a livre aceitação do sofrimento e da humilhação são fontes, né, tidos como fontes de redenção dentro do messianismo judaico-cristão. Mas em Marx, na filosofia da história de Marx, né, na concepção, interpretação histórica de Marx, sofrimento e humilhação são justamente consequências do seu pecado, entre aspas, original, né, a exploração material. Então, na verdade, o que o comunismo quer, que o marxismo apregou, é a glória, e não o sofrimento e a humilhação. Né? A glória da felicidade terrena. E, nesse sentido, Marx tenta, né, para conquistar, vamos dizer, adeptos e conquistar consciência nesse sentido, uma das coisas que ele faz é apontar certas incongruências que, segundo ele, existem na prática mundana, né, em relação às doutrinas do Evangelho e dos próprios padres da igreja, da tradição da igreja. Né? Então ele vai dizer, vamos fazer uma citação que abre aspas para Karl Marx: não desmente a cada momento da vossa vida prática a vossa teoria religiosa? Achais injusto apelar para a justiça se alguém vos engana? Mas o apóstolo diz que é mal feito. Ofereceis a face direita se alguém vos bate na esquerda, ou preferis intentar um processo legal? Mas os evangelhos proíbem-no. Não pedis uma lei racional neste mundo? Protestais ao mínimo aumento de impostos e vos exaltai à menor violação da liberdade pessoal? Mas é-vos dito que os padecimentos desse século não importam se comparado à glória futura, e que o sofrimento prolongado e a enorme esperança são virtudes primordiais.
não trata a maior parte dos vossos problemas de direito civil, de questões de propriedade, mas é-vos dito que os vossos tesouros não pertencem a este mundo. Ou seja, o Marx ele usa, vamos dizer, essas situações concretas e diz que são incongruências. Ou seja, existe um mundo ideal, um mundo de ideias na cabeça do sujeito religioso, mas que na prática, a prática de vida, a prática mundana, esses ideais não são compatíveis com a realidade material dessa pessoa religiosa, certo? Bom, mas acontece o seguinte, que todas essas citações, pelo menos essas que eu li aqui, são desprovidas de um sentido espiritual na leitura de Marx. Né? Marx está entendendo aqui, né, vamos dizer, quando ele está falando aqui, os padecimentos desse século não importam, se comparados com a glória futura do sofrimento prolongado, né, as esperanças são virtudes primordiais. Quer dizer, ele tá utilizando isso daí como uma forma de contestamento da questão da propriedade privada, certo? Pelo fato do sujeito ser cristão e ter esses valores morais, ter essas indicações espirituais no Evangelho e, vamos dizer, entre aspas, na prática, na praxis, na materialidade, o homem recorrer a esses artifícios, né, da lei positiva, no caso no sentido da propriedade privada, Marx vê nisso uma incongruência, mas ele vê isso uma incongruência apenas no sentido prático. Ele não enxerga a profundidade, por exemplo, desses ditames cristãos dentro da consciência humana. Por que ele vê assim? Por que ele não enxerga isso? Porque para ele essa doutrina cristã nada mais é que uma superestrutura ideológica. Ela existe para validar, certo? Esse tipo de enquadramento aí, né, ideológico que vigora na prática da sociedade. Então ele vai chamar a doutrina cristã de que é uma religião característica do capitalismo, né? Exatamente porque os problemas da vida, se você for parar para pensar, segundo Marx, não foram resolvidos. Por quê? Porque não houveram as alterações suficientes na ordem econômica, certo? E por não haver essas alterações acontecido na ordem econômica, na ordem material, essas incongruências que geram os verdadeiros problemas da vida iam continuar acontecendo, porque afinal de contas a religião cristã ela é a alma do capitalismo, ela é o que anima ali o capitalismo no sentido de acomodar a consciência humana, né, dentro desse mundo perverso do capital, como Marx o vê. Então fica claro, fica fácil de você entender por que o Marx superestimava o Epicuro, né? Epicuro, né, seguiu a linha ali daquele deus grego lá, o Prometeu, né, como um tipo de espírito desafiador do seu tempo, né? E para Marx, o desafio no momento dele ali, em face desse mito cristão, e dos ídolos do mercado mundial moderno que foram sendo criados a partir da existência desse mito cristão, né? Então, o fim da consciência religiosa vai passar pelo quê? Pelo controle do homem, né? Pelo domínio do homem sobre o seu próprio mundo. E não este mundo vir a controlá-lo no sentido de que, na prática, na materialidade, ele funciona de uma forma, mas na consciência do homem existirem expectativas completamente ilusórias. Por exemplo, esses ditames cristãos que ele cita aí, né, que na prática não funcionam, porque ele vê essa incongruência. Só que Marx não é capaz de perceber que essas incongruências existem justamente porque a estrutura da realidade é assim. A estrutura do homem
faz com que ele seja necessitado desta palavra superior, que é a palavra do Evangelho, a palavra cristã, né, da religião, para ele alçar um voo acima desse mundo aqui de baixo, que é contraditório e cheio de incongruências, né? Então, Marx é obrigado, em vista desse ódio, né? Você vê a biografia do Marx, ele supostamente começa como um bom cristão, um sujeitinho ali devoto, escrevia coisas bonitinhas ali sobre a fé, a religião. Do nada o cara se transforma num diabo, né? E ele vê essa necessidade, não se sabe porquê, de se criar esse pressuposto negativo na sua filosofia, que tem a finalidade de alcançar o êxito final de todo aquele seu empreendimento. Nós sabemos, né, se esse empreendimento visa alguma coisa de espiritual no sentido negativo também, né, uma coisa diabólica, conscientemente diabólica da parte dele, ou se uma mera revolta que faz com que a pessoa às vezes se imante, né, de valores simplesmente contrários, da pura negação, né? Então ele vai dizer: a negação da dependência do homem em relação a uma ordem de criação existente. Este é o pressuposto negativo ponto-chave, a negação máxima do homem, né? É a negação da dependência do homem em relação a uma ordem de criação existente. Nas entrelinhas é uma negação, antes de tudo, a Deus. Porque se você fala de uma ordem de criação existente, você está falando de uma ordem universal, né? Não existe nada no mundo para você conhecer, né? Vamos dizer, filosoficamente falando. Mas você tem todo um mundo de transformação onde você pode criar. Então, você aceitar uma ordem de criação existente é você estar dentro desse mito, dentro dessa opressão, que ela começa, em primeiro lugar, com Deus. É isso que Marx está dizendo. Antes do homem aprisionar ou a luta de classes oprimir um homem em relação ao outro, já tem que existir uma opressão pressuposta nisso, que é a opressão de Deus em relação ao homem. Por isso a crítica da religião é o requisito básico para o Karl Marx. É aquilo que é necessário e prévio para empreender todas as outras críticas, certo? Por exemplo, Feuerbach, que é um sujeito que ele se influenciou muito, mas também ele empreendeu sobre Feuerbach uma crítica. Ele dizia que Deus é, afinal de contas, é uma projeção infinita do homem infinito, né? Então, a essência da teologia é a própria antropologia. Teologia é um nome bonito, é um verniz para a antropologia, segundo Feuerbach. Mas Karl Marx via nisso apenas um pensamento assim: tá bom, o homem projeta Deus, então é como se você estivesse validando, né? Na crítica de Karl Marx a Feuerbach, você está validando o fato de que o homem crê em Deus. E nós temos que quebrar isso, certo? Isso também faz parte de uma ordem de criação existente. Então, nesse ponto, o Marx tenta derrubar a tese do Feuerbach, né? Por quê? Porque embora Marx acreditasse na revelação através da história, não a revelação de Deus, mas a revelação do homem, ele rejeita em limine o quê? O próprio reino de Deus. Então, mesmo Feuerbach sendo um ateu, né, que acredita que Deus nada mais é do que uma sublimação do próprio homem, né, Marx vê nisso uma tentativa do Feuerbach humanizar Deus. Mas Marx não quer humanizar Deus. Ele quer rejeitar completamente o seu reino, que nada mais é que a própria ordem, né, ou começa pela própria ordem prévia de uma criação existente. Então Marx acreditava que o estado de perfeição que ele buscava através do comunismo ia se dar na medida em que esta autoalienação do homem, né, que acontece através da exploração material, que é aqui, segundo a gente diz, a secularização do pecado dentro da filosofia de Marx, quando essa autoalienação desaparecesse, né, ou melhor, ele
passaria da crítica do céu, ou seja, da crítica à religião, né, à crítica da própria terra. Então, você eliminando Deus, você eliminaria o que também, logo em seguida, passaria a procurar os princípios materiais que fomentaram a criação desse Deus ilusório. Então, primeiro, você desbancando o céu, em seguida você desbancaria a terra. Primeiro desbancando aquela ideologia, depois desbancando o que? A própria autoalienação imbricada aqui na existência da produtividade material do homem, né? Do círculo material do homem. Então a crítica da religião de Karl Marx vai começar a partir do momento que ele sai da crítica do céu, né? Da crítica da religião e passa a ir descendo essa crítica no nível material das coisas, da ordem social, que segundo ele é validada por essa superestrutura religiosa. Então ele dá um salto, né? um novo nível de crítica, né? E é ali que ele vai fazer a seguinte pergunta: por que surgiu essa consciência inadequada? Né? Então, por que surgiu essa consciência, essa autoalienação no homem? Nós sabemos que ela existe, ela provém da forma como a sociedade é organizada materialmente. Nós sabemos que ela é uma ilusão ideológica, mas agora pergunto, por que ela existe? Essa é a pergunta que o Karl Marx faz e entra num outro nível aqui de crítica à religião, né? E essa pergunta, né, a resposta dessa pergunta é justamente, né, missão do materialismo histórico responder. E como responderia essa pergunta? O materialismo histórico vai responder essa pergunta, segundo Marx, analisando essas condições e necessidades do mundo real, que a tornaram possível. Ou seja, vai rastrear toda a mudança histórica material que houve nas sociedades, né, nos meios de produção, nos diversos antagonismos de classe, para explicar por que essa consciência brotou nesse meio. Né? Porque, como a gente diz, para ele não basta dizer que a religião é uma criação humana. Temos que dizer, né, que ela é o que? Ela é essa consciência do homem deformada, pois ele está alienado, dentro do mundo pervertido. E esse mundo pervertido vai prosseguir, vai continuar até ele ser, né, liberto desse estado por uma existência, né, um novo enquadramento material e social que seja mais adequado. E o nome desse enquadramento é comunismo. Então você vê que o comunismo é um reflexo inverso, diabólico, né, vamos dizer assim, vamos dizer, da Jerusalém Celeste, ou que é do paraíso cristão, da esperança na divindade. O comunismo, ele é esse reino do diabo, é um reino do diabo, né? É um reino da felicidade terrena, felicidade do Éden, vamos dizer assim, né? Mediante a negação do próprio Deus e de todas as virtudes humanas dadas por ele, para que o homem encontre ali a sua natureza. Então, a verdadeira estrita crítica materialista não é uma rejeição pura e simples, né, da religião, como lá o filósofo lá, o Carl Ludwig cita ali, o Bauer. Rejeição pura e simples, não é a rejeição pura e simples. E também não é a sua mera humanização, como tentou Feuerbach, mas, na visão de Marx, a exigência de se criarem condições que privem a religião de toda a sua proveniência e motivação. Ou seja, de toda a sua origem e de todo o seu impulso interno. Aí vocês veem por que em todos os estados comunistas, né, a religião é o principal alvo, é o principal pedra de tropeço, obstáculo. Então, nós podemos concluir que o comunismo, enquanto teoria, né, enquanto filosofia, ou enquanto
assim como a gente vai ver, uma ideologia também, que é uma ideologia. O comunismo pode ser considerada uma seita filosófica ateia e um movimento de subversão a nível mundial e subversão da natureza humana, certo? É uma espécie de ateísmo, mas é um ateísmo que gerou a possibilidade daquele ateísmo em voga naquela época mudar até de sentido. Por quê? Porque antes o ateísmo era um problema teológico, uma discussão teológica. E com Marx, toda essa crítica de Marx à religião, o ateísmo passa a ser uma luta contra ídolos terrenos. Por quê? Porque, segundo Marx, por conta dessa crença imbecil em Deus, né, para ele o cristianismo só foi possível porque não existia, por exemplo, a invenção da imprensa, né? Ele achava que só podia ter existido na Roma Antiga por causa das circunstâncias materiais e produtivas da época. Então, se, por exemplo, tivesse ali a simples invenção da imprensa, o cristianismo já seria um fenômeno que dificilmente vingaria, né? Então, ele diz o seguinte, que, na verdade, a consequência direta dessa crença absurda em Deus e etc., que a religião oferece e mantém a forma estrutural, né, desse antagonismo de classes, né, garante isso daí para o capitalismo burguês. Ele diz que a partir daí começam a existir novos ídolos, não só o ídolo, né, máximo, que é Deus, Jesus Cristo, etc., mas ídolos de caráter fetichista, por exemplo, das mercadorias. Então, as mercadorias, o caráter fetichista das mercadorias, se tornou, segundo Marx, o principal ídolo, um ídolo, inclusive, acima de Deus. Nesse sentido, né, ele tem até um pouco de razão, porque realmente é o que a gente vê com o desenvolvimento das sociedades industriais, maior quantidade de bens de consumo, as pessoas realmente foram dando mais importância ao valor objetivo das mercadorias, né? E ele mesmo diz, qual é o motivo desse ídolo existir? É a corrupção dos meios de produção úteis em coisas objetivadas. Então, se antes o sujeito, sei lá, fabricava uma roupa, um sapato, e ele tinha um valor ali um valor mais de utilidade, né? Nas sociedades industriais as coisas começam a ser objetivadas, ou seja, a produção desses bens passa a ter objetivos que vão além do mero uso e da sua própria utilidade e vão para conquistar ou conseguir gerar o que? Acúmulo de capital. Então, os valores de uso concreto passam, né, a existir menos em relação aos valores de troca abstrato. Isso é um ídolo. Realmente, o Karl Marx aqui tem um sentido que ele está falando, certo? Em parte tem um sentido, não no todo, né? Mas ele usa isso daqui, por exemplo, para destruir mais ainda a religião, para mostrar que esse tipo de ídolo só existe por causa do amor excessivo a outros ídolos de ordem ainda mais puramente ideológica, que no caso Deus, né? Então, para ele, o homem de produtor de bens passou a ser um produto, né? Um mero produto de suas próprias produções, dominado que foi por elas mesmas, né? Por suas próprias criações. Então, o homem, segundo Marx, se torna refém do quê? Da forma utilitária dos seus produtos, do seu novo ídolo, né? Então, é nesse mar de cegueira, né, de alienação, é que o homem está. E nós precisamos destruir a ideia de Deus, fazer uma crítica à religião, que é a base de todas as críticas. E a partir da crítica dessa superestrutura, e descendo, a uma crítica, né, do céu para uma crítica na terra, e encontrar aqui na terra o quê? Os elementos materiais e produtivos que fazem com que esses ídolos ainda existam.
né? E serem capazes de produzir outros tipos de ídolos ainda, né? Nos diversos sentidos. No caso aqui, nos ídolos das próprias mercadorias criadas pelo homem. Então Marx vai chegar a dizer, ó, o mundo moderno ele se tornou supersticioso, né? Porque agora existem mais ídolos do que existia antes da invenção da imprensa. Antes da invenção da imprensa tinha lá o Jesus Cristo, né? Os deuses gregos, os deuses romanos, aquelas coisas, tudo. Agora não. Agora, além destes, existem o quê? Carros, roupas, etc, 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 etc. Toda uma malha gigantesca de produtos que o homem é capaz de empreender com o seu trabalho, né? Então, a única forma de brecar esse crescimento absurdo da superstição é, né, a praxis, a crítica sempre atualizada das condições reais do qual o homem existe, né? As condições reais no qual o homem está entranhado, as condições histórico-materiais. Então você vê que Karl Marx ele podia ser tudo, menos bobo, né? Claro que algumas coisas, né, segundo os grandes filósofos aí que vieram depois dele, algumas coisas são bastante absurdas, né? Como diz o professor Olavo de Carvalho, o fenômeno da paralaxe cognitiva se encontra aqui em Karl Marx de um modo bem acentuado, como em vários filósofos e pensadores modernos e contemporâneos, mas alguns apontamentos, algumas partes aqui da visão, da interpretação histórica de Marx são bastante sagazes, né? Não podemos desprezar isso, e justamente reside nisso a capacidade do comunismo se transmutar em diversas faces, né? Porque ele tem um núcleo comum. O núcleo comum do comunismo só pode ser um, é a maldade. O comunismo é o quê? Uma maldade, né, que se transformou numa prática de domínio e poder. É a pura maldade transformada em cultura, transformada em filosofia, transformada em regime político. Então, na medida em que as pessoas vão perdendo o contato real com a religião, o contato real com verdades abstratas, o contato real com uma tradição, né, tal qual a do cristianismo, uma tradição que tenha princípios transcendentais, mas ele está apto para se transformar o quê? Num revolucionário em vista da visão de futuro perfeito aqui na Terra, que é o próprio comunismo. Em todas as ideologias que pregam um progresso, um desenvolvimento progressivo que vai chegar até um ápice final, um escáton, uma parousia do mundo perfeito aqui na Terra, todos eles têm a essência do comunismo, porque o comunismo é a enganação final. Certo? Em termos históricos, ele é a enganação final. Não existe outro tipo de, vamos dizer, de ideologia que ultrapasse essa expectativa comunista em termos de maldade. Por quê? Porque visa tirar o homem da visão natural e sobrenatural. Não só da sobrenatural, mas da natural. O homem tem uma inclinação espiritual, no qual ele vai se ver realizado através da história, num além da história. E Marx tenta reduzir isso tudo ao horizonte da história. Certo? E o esforço dele, do Engels, né, era o quê? Concretizar a filosofia do Hegel, que tinha ali muitos elementos, né, de influência cristã, revolucionando o quê? As condições materiais. Vamos colocar a filosofia do Hegel em movimento, mas revolucionando as condições materiais. Então, a filosofia do Marx, a princípio, é essa realização.
a realização da ideologia hegeliana está em Marx, que é a unidade da razão e a unidade da realidade, a unidade da essência e a unidade da existência individual. Então, unidade da razão e da realidade, razão e realidade, né, materialmente falando, as condições materiais se tornam uma só, né, e a unidade entre essência e existência individual. Então, aquilo que Hegel acreditava que ia acontecer lá no fim dos tempos, no espírito universal, Marx acredita, né, ele e Engels, que vão conseguir isso aqui na Terra com o comunismo. Por quê? Porque no comunismo, aí vem a grande mentira, cada indivíduo vai realizar lá a sua essência humana, né, através da existência sociopolítica. Oh, caramba! Vocês não estão vendo que o idealismo hegeliano, né, está sendo colocado dentro da prática material, né, do materialismo histórico, Marx? Por quê? Marx pensava que o idealismo hegeliano, né, formalmente ele está certo, mas materialmente ele está errado. Por quê? Porque ele negligenciou uma coisa básica, que é a realização mundana dessa razão humana. Então temos como realizar a razão humana aqui no mundo e não lá no espírito universal no fim do tempo, sei lá, né? Então nesse novo modo de pensar, né, materialista, já está implícito, ainda está implícito ali o idealismo hegeliano. A única diferença, segundo o Carl Luit no livro, ele deixa bem claro, é que o idealismo, né, a diferença entre o idealismo e o materialismo é que há uma diferença aí de forma de aplicação. Em princípio, são as mesmas coisas, mas na aplicação, no modo como é aplicada a filosofia hegeliana, e, né, aliás, o idealismo hegeliano e o materialismo marxista, é a praxis, é só a diferença de prática, de aplicação. Então, enquanto a origem histórica do idealismo de Hegel provém da tradição cristã, né, que você pode ver que a fé em Cristo, né, é traduzida, é transformada por Hegel em um espírito universal, né, um espírito universal que pensou uma coisa externa a ele, o mundo material. Aí depois ele foi levando a toda a história, né, do mundo aqui, toda a história é um processo desse espírito se auto-perceber, se auto-entender, até o dia que a inteligência desse espírito e o objeto da inteligência desse espírito, que é o mundo, se coincidirem. E pá, chegou ao fim da história. Né? Ele trocou a fé em Cristo por isso. Né? Então a história do mundo coincide com a história desse espírito. Aí mesmo assim, no Hegel, essa interpretação tem menos o que? Proveniência religiosa. Tem um negócio ali filosófico, né? Não sabe, Hegel metido em coisas assim obscuras, né? Obscurantismo, essas coisas todas, né? Não sabe. Mas o Marx não. O ateísmo materialista de Marx tem uma proveniência religiosa talvez muito maior do que o próprio Marx imaginava. Por quê? Porque, segundo Carl Luit, ele conserva, né, a teoria marxista conserva a tensão inicial da fé transcendente, né, que se sobrepõe a um mundo existente, enquanto lá no Hegel, esta fé, né, inicial, essa tensão inicial que está na fé, é apenas uma forma de razão. E essa forma de razão pode se conciliar com o mundo, como ele é, né? Um mundo existente, real, enfim, racional. Então, quer dizer, essa razão, ela não está perdida no mundo, né? Ela só ainda não se completou porque, na verdade, ela vai se completar no espírito universal, não em nós. Nós somos partículas desse espírito. Não somos almas individuais no sentido cristão, né, que vão ser salvas
e vamos ter uma realização pessoal, etc. E ao mesmo tempo uma realização em conjunto, que é a igreja, ou seja, a reunião de todos aqueles que foram salvos, né, o povo santo na Israel celestial. Não. É o Espírito. É ele que evolui, não a gente. É a razão dele que evolui, não a nossa. Mas mesmo assim a gente pode condicionar a nossa razão, né, dentro desse esquema, né, segundo Hegel, existente, real e racional. Mas para Marx não. Para Marx, apesar dele jogar tudo dentro de um materialismo grosseiro e seco, no fim das contas, existe ali uma tensão do que? Da fé transcendente. Só que é a fé transcendente na história, do tipo assim, hoje o mundo ainda conserva valores antiquados, ainda conserva estruturas arcaicas, ainda conserva mitos e ídolos, etc. Nós temos que romper com isso como? Descobrindo a origem material do processo. Descobrindo a origem material do processo, a gente desvia o trilho desse trem para outra direção. E essa outra direção vai nos sobrepor sobre esse mundo existente. Então, nós vamos estar agindo sempre aqui como que aqueles que estão participando, colocando tijolinhos por tijolinhos, na grande libertação do homem, no mundo vindouro do comunismo, no paraíso da terra, no paraíso terrestre, onde a salvação será encontrada dentro da razão sociopolítica, dentro de uma existência sociopolítica, né? E essa salvação vai ser dada em termos de economia social, de como a gente lida com os diversos bens, como a gente lida com a distribuição das coisas, né? Já não buscamos mais o capital, mas buscamos a pura e simples associação, porque a gente vai evoluir do estado de domínio da necessidade para o estado de domínio das liberdades. Então você vê por que todo o globalismo que a gente enxerga no mundo nos últimos 2 séculos, né, mais ou menos, 2 séculos, e mesmo com a Revolução Industrial e a crítica de Marx, por enxergar na Revolução Industrial suas mazelas, que eram reais e tudo mais, ele dá uma solução falsa para o problema, uma solução pior, certo? Se ele tinha boa vontade nisso, duvido, né? Eu creio mais que Karl Marx era um sujeito perverso e que, às vezes, o pecado maior dele era não ver o tamanho da perversidade que ele tinha, né, imprimido nessas suas ideias. Então, Carl Luit vai dizer no livro ali, perto, né, comparado com Karl Marx, Hegel é o maior realista. Por quê? Porque Karl Marx, embora ele pregue na sua teoria o materialismo histórico, e ele cria ali toda uma teoria sobre a questão da ideologia, né, de como a ideologia existe como superestrutura e etc. E a gente tem que, né, ser Epicuro, como Demócrito, filósofos ou pensadores no sentido material, materialista, atômico e não sei o quê, olhando todas as coisas como elas são ali na presentes e nada de ideias. O cara era um maior idealista do caralho. Essa que é a verdade. Nada realista nas consequências do seu trabalho, né? A gente até falou que tem uma dimensão científica, né? Um conteúdo científico do Karl Marx tem até uma relevância, né? Carl Luit fala isso. Mas a sua estrutura é escatológica e a sua atitude é profética. Então Karl Marx é um deturpador, é um sujeito que é um pensador, um filósofo, né, que adulterou, né, a noção de escatom judaico-cristã, dentro de um messianismo boboca, mas bastante sedutor, que
deu para o mundo um coeficiente de maldade, de perversidade, que as próprias obras do comunismo, né? Os números, em quantidade, né? Você pode verificar ao longo da história. Então é isso. Na próxima aula a gente vai tentar comentar sobre a visão de Hegel da história segundo o Karl Lueger, ok? Forte abraço e valeu!